Provavelmente quando você digitou aí no Google a palavra espermograma, tomara a Deus que você tenha caído aqui nesse vídeo, porque eu vou te contar as principais informações e como você interpreta esse exame tão difícil, tão desconfortável às vezes de fazer, mas tão importante na nossa área de infertilidade masculina. Então o espermograma ele é o principal exame na nossa área de infertilidade masculina, mas ele é o melhor exame, mas ele deixa a desejar na questão de alguns parâmetros que a gente vai comentar, principalmente na parte de analisar uma função do espermatozoide. Ou seja, quando a gente pega o espermograma, a gente vai ter lá alguns parâmetros, mas não tem nenhum parâmetro objetivo que fale como que está a capacidade desse espermatozoide de fecundar o óvulo. Então, o espermograma ele é um exame muito bom, mas ainda a gente precisa melhorar a nossa interpretação para a gente poder ter um fator, super importante, um exame padrão ouro com uma análise também da função do testículo para ter diagnósticos, e prognósticos definitivos. Então, se você tem um espermograma, não se desespere. Um espermograma ele precisa principalmente ser analisado dentro de um grande contexto, principalmente numa consulta com um especialista, mas a gente vai comentar aqui as principais informações que ele traz para a gente poder ter uma ideia inicial de como está a sua fertilidade. Então o espermograma ele é um exame que é dividido em dois grandes grupos de informações, as informações macroscópicas e as informações microscópicas. Quando você pega principalmente no lado direito do exame ou alguns outros laboratórios, na partes inferiores, a gente tem os referenciais que a gente usa para fazer uma interpretação desses números, desses valores que acabaram vindo no resultado do exame. Então, quando a gente analisa esses referenciais, é sempre importante entender que a Organização Mundial de Saúde padronizou na sua última edição do manual dela em 2021 alguns referenciais que a gente precisa entender como que estão nossos parâmetros comparados com um grande estudo realizado pela OMS que pegou homens férteis, ou seja, homens que tiveram filhos em cerca de um ano de tentativas, e através da análise desse grande grupo de pacientes feito pela OMS, os nossos valores que vêm no exame são comparados com esses valores de referência que a gente tem no exame. Então, os valores de referência, eles não representam um valor de normalidade. Então, não quer dizer que você está, por exemplo, na concentração acima de 16 milhões, você está com todos os parâmetros, a concentração está toda normal, porque esses valores de referência, eles estão relacionados com percentis. Então, o valor de referência que traz ali é um percentil de 5%. O que seria isso? Tem daquele estudo, que a OMS realizou, apenas 5% dos pacientes, menos de 5% dos pacientes tinham referências, tinham concentrações, no caso do parâmetro de concentração, menores de 16 milhões. Então, quer dizer, se você tem 17, 18 milhões, não necessariamente você é um paciente que está tudo bem. Mas se você tem concentrações abaixo de 16 milhões, 10, 5 milhões, uma investigação mais profunda precisa ser feita, mas a chance de ter uma gestação natural, algum processo de reprodução assistida, ela existe. Então, só não temos certeza, não falamos que não tem chance nenhuma de ter uma gestação natural se você tem um espermograma falando que tem 0% de espermatozoides, um paciente que é azospérmico. Quando você tem menos de 16 milhões, a probabilidade disso acontecer ela é super baixa, mas a gente, quando vai falar de espermograma, a gente fala principalmente de probabilidades. Então, acima de 16 milhões, abaixo de 16 milhões, a gente tem que analisar dentro de um perfil do paciente. Então, voltando àquele grande grupo de informações que a gente estava dividindo, as informações macroscópicas, ou seja, as informações que o pessoal do laboratório acaba analisando sem a necessidade de um microscópio, a gente tem alguns períodos, algumas informações. A primeira que geralmente vem é o período de abstinência, que o período de abstinência está relacionado ao quanto de tempo que o paciente deixou de ejacular para realizar o exame. A gente recomenda sempre de 2 a 3 dias, porque cada vez mais que você tem períodos mais longos de abstinência, você tem uma qualidade de DNA e no geral do espermatozoide com uma influência maior do tempo. Então o manual do OMS fala em até 10 dias. A gente
na nossa prática costuma sempre orientar de 2 a 3 dias. Então o período de abstinência é uma das principais informações dessa análise inicial, e quando a gente vai seguindo nesse grande grupo, a gente tem outras características, por exemplo, o volume do paciente, então quanto de amostra foi fornecida, a gente tem o pH, a gente tem a viscosidade, a gente tem quando foi feita a coleta. Então são parâmetros que antes de processar a amostra e analisar ela no microscópio, são fatores que ali já na amostra pré-processada a gente consegue observar. Quando a gente segue a nossa análise pelo espermograma, a gente tem importantes informações no outro grande grupo, que é o grupo das informações microscópicas. A gente tem informação mais primordial, né? A gente tem a concentração do espermatozoide. Então a gente tem ali um referencial de 16 milhões. Quanto maior a sua concentração, maior a chance de você ter uma gestação natural. Não necessariamente se você tem uma concentração abaixo de 16 milhões, a sua chance é reduzida a zero. A gente tem toda a interpretação, né, da probabilidade. Mas é um parâmetro muito importante para a gente avaliar, principalmente aqueles pacientes que estão tentando uma gestação natural. Seguindo, a gente tem a concentração total, ou seja, dependendo do volume da amostra que foi analisado, a gente tem quanto de espermatozoide tem ali naquela amostra fornecida. Então é nada mais que a concentração multiplicada pelo volume, que te dá uma concentração total, ou seja, a quantidade final de espermatozoides que tem naquela amostra. Seguindo a análise do nosso espermograma, a gente tem também, né, as informações da motilidade. Então, basicamente, a gente tem 4 motilidades possíveis. 2 delas são motilidades progressivas, sendo divididas em progressiva rápida e progressiva lenta, né? A gente tem a não progressiva, que é o terceiro parâmetro, e a quantidade de espermatozoide imóvel. Então, o espermatozoide que foi analisado, né, a quantidade de espermatozoide analisada ali na amostra, ela tem que estar presente em alguma das 4 características. É importante a gente salientar que a diferença entre motilidade rápida e motilidade progressiva rápida e motilidade progressiva lenta, a gente não tem uma significância clínica super bem definida. Então, não necessariamente um espermatozoide de motilidade progressiva rápida, ele é muito melhor que uma motilidade progressiva lenta. O que a gente leva em consideração e o que a OMS traz como referência é essa quantidade de espermatozoides com motilidade progressiva, aquele espermatozoide que nada para frente, nada em direção ao óvulo. Se ele está ali paradinho, se ele está pelo menos se mexendo, mas sem apresentar uma progressão na lâmina do microscópio, a gente classifica ele como uma motilidade não progressiva, e se ele está paradinho ali, né, imóvel, a gente dá como imóvel. Quando a quantidade de espermatozoides imóveis ela é muito grande, a gente faz um teste adicional, um teste chamado de vitalidade. Não necessariamente em todo espermograma esse teste é realizado. Então tem alguns espermogramas que a gente tem lá, né, vitalidade não realizada, porque já tem tanto espermatozoide se movendo que a gente tem certeza que eles são espermatozoides vivos. Mas aqueles espermatozoides que são imóveis, eles podem estar dormindo ou podem, né, preguiçosos, ou eles podem estar mortos. Então a gente faz esse teste de vitalidade para entender qual a porcentagem, né, de espermatozoides vivos dentro daqueles espermatozoides que estão imóveis. Seguindo na análise do espermograma, a gente tem uma concentração de células redondas. Células redondas, elas caracterizam 2 grandes grupos de células, ou as células que a gente chama de leucócitos, né, células presentes ali em infecções, inflamações, ou células germinativas, que são células precursoras do espermatozoide. Então, se a concentração de células redondas ela é muito alta, aí a gente faz uma diferenciação para a gente saber se são células germinativas ou são células relacionadas com infecção, os leucócitos. Então, a gente só faz a análise de leucócito no espermograma quando a gente tem células redondas numa quantidade muito elevada. Então, geralmente, se as células redondas são menores, a quantidade é menor que 1 milhão, a gente não realiza a parte dos leucócitos. Então, também é uma importante informação que às vezes o paciente pergunta, mas por que não realizaram isso no meu exame, por que ficou faltando isso? É que não tem necessidade absoluta de realizar tanto o teste de vitalidade quanto o teste de leucócitos
em todos os espermogramas. E geralmente ali na última informação do espermograma, né, geralmente numa segunda página ou até como informação que acaba finalizando o exame, a gente tem a morfologia estrita de Kruger, que é uma análise amostral da forma ideal que o espermatozoide teria, e todos os espermatozoides que apresentam essa forma acabam sendo classificados, né, com uma morfologia ideal e acaba tendo uma análise que ele tem a melhor das funções. Isso a gente precisa interpretar com muito cuidado, porque não necessariamente uma morfologia baixa, tem pacientes que têm morfologia zero, eles vêm ansiosos pra gente falando, nossa, mas não tem nenhum espermatozoide com uma forma ideal. A gente explica que o espermatozoide ele tem uma forma ideal de cabeça, peça intermediária e cauda, né, que precisa ser analisada, e é um critério bem subjetivo, porque quem faz essa análise geralmente é o pessoal biomédico, o pessoal do laboratório mesmo, né? Então, não necessariamente se você tem uma morfologia super baixa, você não tem um espermatozoide com forma ideal. A gente está tratando aqui de amostragem, é uma gotinha dentro de uma amostra que foi analisada ali na lâmina do laboratório. Então, é sempre importante a gente interpretar esse achado de morfologia estrita de Kruger. Geralmente pode vir 1, pode vir 2, pode vir 3%, pode vir 4%. Realmente, como a gente trabalha muito com esses pacientes, as morfologias não são as ideais mesmo. Mas sempre cuidado para fazer qualquer tipo de interpretação absoluta em relação à fertilidade baseado apenas nesse parâmetro, porque é um parâmetro, como eu disse, é um parâmetro um pouco mais subjetivo, varia de laboratório para laboratório, então ele tem que ser interpretado junto com todos esses outros parâmetros que a gente comentou. A gente não trata um exame, um parâmetro específico, a gente trata um paciente que a gente precisa entender por que ele está tendo essas alterações e chegar numa conclusão da melhor maneira de lidar com essas alterações que estão impedindo esse paciente de ter uma gestação natural com a sua esposa. Geralmente, como a gente tem algumas indicações, principalmente pacientes que têm varicocele, pacientes com alguns hábitos de vida que influenciam, pacientes que tiveram, junto com a sua companheira, abortos de repetição, pacientes com dificuldades grandes de engravidar e a gente não tem um grande parâmetro no espermograma básico que justifique isso, a gente tem um complemento do exame que é o índice de fragmentação do DNA espermático, que é uma análise, é uma porcentagem, é um kit ali que a gente realiza, que fala pra gente quanto de espermatozoide que tem o DNA totalmente quebrado. Essa fragmentação do DNA vai vir aí uma porcentagem, 10, 20%, pode estar relacionado muito com diversos parâmetros, principalmente esses citados, né, relacionados com infertilidade, com aborto de repetição, com o não desenvolvimento da gestação. Então esse é um teste complementar, um teste novo, um teste que analisa a qualidade do DNA do espermatozoide, que vem de encontro ao que a gente tinha comentado no começo do vídeo, falando que o espermograma básico ele é o melhor exame que a gente tem, mas ele ainda peca faltando informações, principalmente da função do espermatozoide como gameta ali fecundando o óvulo. Então o índice de fragmentação de DNA acaba trazendo mais informações, mas ainda a gente sabe que existem outros diversos exames para analisar a função do espermatozoide, que é importante, mas acaba não sendo até então disponíveis no Brasil. Então, se você chegou até aqui, ficou preocupado com algum parâmetro do espermograma que seu marido ou eventualmente você tenha feito e gostou do vídeo, não deixe de curtir nosso canal, não deixe de deixar sua dúvida aqui, e principalmente se você está nessa jornada de tentar uma gestação e não está tendo os resultados esperados, marque uma consulta para a gente poder entender o que pode estar trazendo de dificuldades no caso de vocês, e a gente vai ficar extremamente felizes de poder ajudar nessa investigação e ter esses resultados tão esperados.